O governo Fernando Henrique foi absolutamente essencial para o país, uma coisa que foi a estabilidade da democracia. Nós saímos de um período militar, tivemos uma eleição do Collor que foi um desastre, né? Um período super conturbado, uma corrupção absurda, diversas CPIs. Tinha tido o processo Tancredo Sarney, governo eleito indiretamente, aí assumiu o vice, que ninguém achava que ia governar, então ele não se sentiu legitimado no início, demorou mais de um ano e meio para começar a governar, depois quis ficar no negócio dos 5 anos, a briga para os 4 e tal. Então, o tempo todo você tinha uma sensação que havia uma ruptura. Houve uma transição democrática, política, bastante interessante. Eu acho que até o presidente Sarney deve ser reconhecido, tem muito mérito nessa condução, e culminou na Assembleia Nacional Constituinte e na Constituição. E a partir daí um novo Brasil, que eu acredito que um dos grandes construtores desse novo Brasil foi exatamente o presidente Fernando Henrique. Em 96 ele teve coragem de lançar a Política de Defesa Nacional, fundada nos princípios da própria Constituição de 88, né, no artigo 4º, da não ingerência, da não intervenção, né, do respeito da autonomia dos povos, né, da solução pacífica das controvérsias. Tudo isso são preceitos, né, de direito internacional que a Constituição de 88 inseriu nela e tinha que ser posta em prática. O presidente Fernando Henrique não só valorizou o parlamento brasileiro, o Congresso, como teve com ele uma relação sempre de muito respeito. Por isso que eu digo que foi o período mais parlamentar da história recente do Brasil, da história contemporânea do Brasil. O parlamento teve a sua independência e nem por isso deixou de ter uma relação produtiva com o executivo e comprometido com os avanços no Brasil. O governo Fernando Henrique, os 8 anos, e a transição ao Lula garantiram uma estabilidade democrática que ninguém tem coragem de hoje falar em golpe e tal. É uma coisa que ninguém imagina. Eu, em 82, quando fiz a campanha Montoro, em 80, né, nós vimos lugares que assim, não, os militares não vão deixar o senhor assumir se o senhor ganhar. Então, eu ouvi isso em 80, 81. E quando nós terminamos 98, já 98, mas em 2002, ninguém falava numa coisa dessa. E o Fernando, diante da Constituição, da democracia que se instalou no país, Estado Democrático de Direito, Fernando Henrique teve a inteligência de, no programa dele de governo, de candidato, ele dizer que precisava criar um Ministério da Defesa no país. Ele queria um ministério que coordenasse as Forças Armadas e deu um prazo. Assim é que em outubro de 98 foi apresentada para ele essa proposta que ele aprovou, né? E aí foi feita uma passagem muito, eu diria, suave e bem conduzida pelo presidente, daquela situação de 3 ministérios militares e mais o ENFA em um ministério. E eu, olhando hoje, eu tenho certeza que qualquer jornalista olhar hoje e imaginar que durante o governo Fernando Henrique pudesse ter qualquer tipo de censura para qualquer assunto, parece até piada, né? A convicção democrática do presidente é um dado fundamental. Então, o presidente se empenhou em consolidar a democracia no Brasil. E eu acho que isso daqui, raros presidentes, talvez o Juscelino, tenham tido a mesma convicção democrática dele.